Eu quero falar sobre Lula, que se manifestou aí nessa terça-feira em relação às mortes em decorrência dos protestos no Irã, protestos legítimos, e a gente sabe que poucos veículos de comunicação têm dado o devido valor a essas notícias e a importância desses protestos no Irã. Todos aqueles que falam em liberdade, todos aqueles que, inclusive, trazem discursos feministas, estão fechando os olhos agora para aquelas mulheres que estão lá simplesmente pedindo pelo direito de mostrar seus cabelos, entre outros tantos, né? Simplesmente que pedem pela sua liberdade. A gente viu já vários mortos, a gente tem visto já execuções sendo agendadas, a gente vai trazer todos esses detalhes aqui hoje na Revista Exato, mas, para começar, vamos falar sobre o que Lula falou em relação a isso, e nada que vá nos surpreender, é claro, sempre com aqueles discursos e aqueles mesmos termos de sempre. Então, ele citou, inclusive, aquilo que ele utiliza com muita frequência, que é o termo soberania, né? O que ele fala aqui no Brasil em relação quando os Estados Unidos declararam o tarifaço, ele usa esse termo também, que inclusive é muito utilizado pelo próprio Nicolás Maduro, né, que era ditador da Venezuela, foi capturado pelos Estados Unidos. Ele disse isso quando o povo venezuelano estava nas ruas comemorando. Lula se colocou aí em solidariedade, digamos assim, falando sobre a soberania da Venezuela em relação aos Estados Unidos, sendo que, na verdade, numa democracia, quem tem que ser soberano é o povo, e lá a gente não via essa soberania existindo, o povo venezuelano não era soberano no seu próprio país. A gente tem visto agora Lula fazendo a mesma coisa, dizendo, inclusive, através do Itamaraty, que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro do seu país. A gente espera que, de fato, sejam os iranianos, mas o que a gente tem visto não é isso. A gente já está vendo uma grande repressão por lá, né? E, por enquanto, os progressistas, caladinhos, né, Gui? Sabe do que isso é efeito, Mari? Isso é efeito de uma frase que o Trump falou esta semana agora, se não me engano foi na sexta-feira. Ele foi perguntado se na Venezuela ele havia feito uma coisa certa, né? Se foi correta aquela incursão lá da prisão de Maduro. E ele respondeu assim, na Venezuela, agora, as pessoas estão felizes com o que fizemos. Com certeza, na América do Sul, mais países ficarão felizes, incluindo o Brasil. Então, meus amigos, esse comportamento do Lula não vem de graça. Não vem. Ele sabe muito bem de que lado está o Trump, que é o lado contrário à corrupção, que é o lado do Lula. Trump está ao lado contrário da ditadura, que é o lado do Lula. E o Trump mostrou para o mundo que pode enviar uma equipe, fazer uma incursão, que é uma entrada em terreno de outro país, sem precisar fazer um genocídio, sem bomba, sem nada, né, para entrar e resgatar, tirar daquele território um bandido, um narcoterrorista, um ditador, que é exatamente o que aconteceu com Maduro. Aí aquele homem que antes havia feito empréstimos no valor de 10 bilhões de reais, que nunca foram pagos pela Venezuela, aquele homem que levou o ditador Maduro para dentro do Palácio da Alvorada, que subiu a rampa com ele e fez piada dizendo, olha, viu, Maduro não é tão mal assim quanto costumam dizer. Agora esse homem está... mas esse homem que publicou na sua rede social X, dizendo que tinha sido um absurdo aquela ação dos Estados Unidos em prender aquele narcoterrorista, porque estava atentando contra a soberania da Venezuela. Palavras do Lula. Agora baixou a crista. Está com o rabo entre as pernas. Por que será? Que ele está agora mudando o discurso em relação ao Irã, que ele está abreviando fala sobre a Venezuela, que ele está evitando falar sobre a Venezuela. Na semana passada também ele deu uma entrevista e disse, por que eu tenho que falar da Venezuela o tempo todo? Eu não falo nem da Janja o tempo todo. Então, eu brinco aqui, né, parafraseando a mim mesmo, quem tem fux tem medo. É isso. Ele está com medo do que pode acontecer. E deve ter medo mesmo. Deve ter medo. Porque não é só no Irã que pessoas estão sendo condenadas à morte por se oporem ao regime ditatorial. Porque aqui no Brasil, nós não só tivemos um condenado à morte, como tivemos um executado, que foi Clérison da Silva, o Clezão. Ele foi preso e foi morto dentro da cadeia.
E eu repito, morto dentro da cadeia, porque ele passou 40 minutos agonizando em uma parada cardiorrespiratória sem atendimento. Ah, mas é porque ele estava na cadeia. Um homem inocente, sequer era para estar na cadeia. Não há uma imagem que comprove sequer uma depredação por parte de Clérison. Então nós temos o primeiro condenado à morte, e agora a gente tem o segundo que eles condenaram, mas pelas suas mãos não querem fazê-lo, que é Jair Bolsonaro, que está sendo torturado com um som que ultrapassa 60 decibéis internos num quarto onde ele é constante mantido ali. Se isso não é tortura, meus amigos, não sei mais o que é. E digo para vocês, práticas de tortura cometidas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, antes dos tratados, incluíam sons altos e contínuos para que aquela pessoa viesse a dizer tudo o que se queria ouvir. É exatamente isso que está sendo feito contra Jair Messias Bolsonaro. E quem é presidente é justamente esse, amigo do ditador, e que hoje está atenuando o discurso, que está com medo do tio Sam.